bom. Então, amigos, vamos para a nossa reflexão de hoje, cujo tema é a mulher. É uma reflexão que se reporta à tradição budista. Conta-se que 2 monges faziam uma longa trajetória de volta para o mosteiro. E depois de uma certa caminhada, eles tinham que ultrapassar um rio que ameaçava pela profundidade a possibilidade do afogamento se a pessoa fizesse sem cuidado em função da correnteza. E por isso, tinha uma mulher na margem aonde eles se aproximaram que estava titubeante acerca dessa travessia. Então, ao se aproximarem e vendo a mulher hesitante, aquele homem mais velho declinou de qualquer contato com a mulher, segundo rezava a tradição do grupo que ele seguia. E o jovem, que obedecia à mesma tradição, aproximou-se da mulher e se colocou à disposição para transpô-la de uma margem à outra. Ela aqueceu, mediante o olhar de censura do monge mais velho, ele colocou-a nas costas e atravessou lentamente o rio com cuidado até a outra margem. Chegando na outra margem, colocou a mulher no solo, a mulher agradeceu e os 2 monges seguiram caminho mais 3 dias em direção ao mosteiro. Quando chegou ao mosteiro, o monge mor indagou acerca da jornada que ambos tinham feito. Então o monge de mais idade denunciou o monge jovem e disse ao monge mor que, infelizmente, para ele tinha sido tudo de bom, mas o seu companheiro de jornada tinha tido a indiscrição de colocar a mulher no colo, não mais só tocar uma mulher, mas carregá-la de uma margem à outra de um rio. E segundo a tradição que eles seguiam, isso era uma atitude que não convinha, inadequada. O monge jovem manifestou-se ao monge maior, dizendo: ela estava à beira da margem do rio, não conseguia atravessar porque temia o afogamento e eu me ofereci e carreguei-a de um extremo ao outro. O monge mor ficou aguardando a conclusão da fala do jovem e olhando para o jovem que concluía a sua atitude de solidariedade fraternal, deu-se conta de que o monge maior, ancião, mais velho, olhava-o esperando de alguma forma a condenação que ele já tinha feito e aguardava a chancela. Nesse momento fez-se uma pausa e, diante do silêncio para que o monge maior pudesse se pronunciar, à frente dos 2 monges, o monge de mais idade avançou e disse: pois bem, ele cometeu uma falta, o senhor não acha? O monge mor então concluiu: de fato, segundo a nossa tradição, ele não poderia tocar uma mulher, mas ele apenas a transpôs de uma margem à outra, demorando quiçá alguns minutos. E você traz essa mulher há 3 dias dentro de você, carregando-a. Essa fala da tradição mítica budista, ela nos remete a inúmeros aprendizados, porque aí se configura exatamente regras.
As regras são feitas para os homens ou os homens são feitos para as regras? O que acontece comigo quando eu obedeço uma tradição da aparência e na essência eu funciono de um outro jeito? Ou eu apenas mantenho o consenso social, que às vezes é hipócrita, enquanto que na intimidade eu desdigo esse comportamento de máscara social numa atitude íntima inconfessável. Às vezes prestamos mais atenção às regras externas do que à consciência que nos sugere comportamentos internos coerentes. O monge jovem fez na sua espontaneidade o que faria qualquer pessoa no campo da compaixão. Transpôs uma mulher a um ponto ao outro, salvando até da possibilidade de um naufrágio, de um afogamento, e simplesmente fez isso, ainda que a regra prescrevesse que não se poderia tocar uma mulher. Mas o monge velho não tocou a mulher fisicamente, mas investiu-se dela, carregou-a por 3 dias, mas mais do que isso, carregou a mágoa, talvez até com ciúme do jovem, por desejar fazer aquilo, mas o que a consciência lhe dizia não era o que prescrevia a norma externa. Quando às vezes nós assumimos uma posição de atender mais à norma externa do que interna, corremos o risco de desconectar de nós mesmos. Quiçá, talvez ele pensasse que pudesse fazer aquilo e por inveja do jovem que na espontaneidade juvenil conseguiu fazer aquilo que ele não conseguiu do ponto de vista de fazer uma escolha entre o que a consciência dizia e o que a regra, a normativa prescrevia, ele invejou o jovem. Talvez desejasse carregar a mulher intensamente. Mais do que isso, talvez desejasse tocar as mulheres e teria oportunidade e não fez naquele momento. Ficou naturalmente numa posição sombria, porque o seu psiquismo estava agrilhoado a um conflito. O seu conflito, que não se resolveu durante 3 dias, a ponto de exigir do monge moro uma solução, uma condenação, um julgamento, declarava claramente o quanto ele estava desconectado de si, enquanto que o jovem, na sua espontaneidade, se expressava. Quando vamos à idade, costumamos às vezes ficar engessado em normativas sociais, e às vezes elas estão tão inadequadas, já deveriam ser revistas, já deveriam ter sido abolidas, e mesmo sabendo disso, nós ainda continuamos observando-as em detrimento daquilo que deveria ser o moral, talvez não o legal, mas o moral, porque às vezes a legalidade nem sempre coaduna com a moralidade, mas é preferível ser moral do que ser ilegal. É preferível, ser moral do que ser legal e lesar os outros. Às vezes nós preconizamos uma legalidade em detrimento da moralidade e comprometemos o nosso comportamento porque lesamos a nós e aos outros. E às vezes o comportamento, ele subverte a regra, mas ele é coerente com aquilo que a alma precisa fazer, com que o cidadão precisa ajuizar e atuar e atingir enquanto comportamento circunstancial. Essa dicotomia entre aquilo que nós compomos naquilo que é o bom para a convivência social nem sempre condiz com aquilo que está dentro de nós numa convivência que é mais autêntica, que está apontando para um nível mais superior e profundo e que depois de feita acaba por gerar uma reação em cadeia, sugerindo que a norma seja trocada, seja a norma de um prédio, seja a regra social de um município, de um estado, seja a regra social federal, e seja qual seja a normativa, a lei, porque há uma lei externa e uma lei interna. Às vezes ficamos nessa ambiguidade, mas é de bom tom que quando estivermos em dúvida,
possamos avaliar com segurança o quanto abrir mão da consciência, desse guardião interior, pode nos levar a um conflito maior do que subverter uma norma, uma regra, uma lei, que às vezes está caduca, mas que ninguém a transgride pelo medo, ou por conveniência, ou para ficar bem junto aos outros. É de bom tom, portanto, que no cotidiano das nossas movimentações possamos observar as leis internas, que são as leis da natureza. As leis da natureza, elas estão impressas em a natureza como um todo, e o ser humano, como parte da natureza, as detém dentro de si. Mas a nossa alienação acerca do que devemos ou não fazer nos leva, às vezes, a uma atitude de ignorância, de dubiedade, hesitação e erros. Por isso, a misericórdia cósmica nos enseja mergulhos na terra de homens sublimados, seres, homens e mulheres, que vêm e que expressam essas leis universais pelo seu comportamento, causando uma grande revolução onde eles renascem. A partir daí, surge como consequência o reflexo da repercussão da sua vida em forma de alterações no seu entorno, que vão estabelecendo novas normativas, novas regras, e a sociedade vai modificando as suas leis, as suas normas, por normas mais aperfeiçoadas, mais sublimes. É que essas leis, nesses espíritos que renascem enobrecidos, elas estão tão vivas, tão intensas, e eles são tão senhores de conexão com o divino, dessa conexão, que eles as expressam naturalmente, ainda que isso possa levá-los à morte, como no caso de Sócrates, Jesus, Mahatma Gandhi e tantos outros. Então, quando queremos consultar o que é o melhor, podemos vê-lo na natureza, podemos ver na história de um livro de um homem desse naipe, desse calibre, podemos ver no outro que se manifesta divinamente perante mim, e podemos ver dentro de nós mesmos, num mergulho meditativo, ouvindo a consciência que expressa como lei a própria divindade, revelando-nos o que precisamos fazer ou não, o que devemos ou não, e assim dando um norte para que não fiquemos amparados em situações que às vezes nos levam a desconforto, quando fazemos escolhas infelizes, porque na dúvida nós cedemos para o mundo externo e não para o mundo interno. Cedemos para a máscara social e não para a consciência que se nos habita. Cedemos para as leis humanas mutáveis, transitórias, e em detrimento do Deus interno que elabora em nós mesmos, na nossa própria intimidade, aquilo que devemos e podemos fazer em cada circunstância. A nossa escolha, a nossa vontade precisa estar alinhada internamente. Não que devamos desprezar e subverter as leis a troco de tudo ou de nada, ou de qualquer jeito, assumindo a posição de um revoltado ou de um revolucionário vulgar. Não, não é essa a proposição. É de podermos agir maduramente para podermos avaliar nas circunstâncias em que vamos vivendo o que é que nos cabe naquela circunstância. Vale a pena sobrepor-se um costume, às vezes não é uma lei, é um costume, mas que se impõe, limitando de uma forma expressiva o comportamento da solidariedade, da fraternidade. Por exemplo, você, debaixo de uma marquise, conversar com uma pessoa que está alcoolizada é um despropósito. Ou então atender muitas vezes uma pessoa que está numa condição de mendicância, oferecendo-lhe lanche, pode parecer para alguém que é um despropósito, mas em função de uma sociedade que enrijeceu e criou a marginalidade, nós podemos avaliar internamente de que esses que estão à margem não estão lá por preguiça, por relaxamento, por indolência.
não são vítimas da droga porque quiseram usar droga pura e simplesmente. Esses são juízos e condenações que não nos compete fazer, porque quase sempre eles estão equivocados. Aquele homem, antes de chegar ali sob a marquise, fez uma viagem de despregamento da família, de desconexão interna, de perda da identidade. E ele fica ali, como se fosse um morto-vivo, aproxegar-se a ele e romper essa censura que não permite ou que critica a nossa aproximação, que às vezes aceita que se dê algo, mas não que se dê inteiramente, sentando ao lado, conversando. Isso é um costume que está encastelado numa sociedade hipócrita, posto que ela, estimulando o egoísmo, sugere só o bem-estar para quem já está no bem-estar. E quem sofre injustiça social e vive à margem, fica como se fosse escória e se lhe arruma desculpas para explicar aquele comportamento, sempre culpabilizando a pessoa que está nessa condição. Quando tomamos consciência e internamente percebemos que não é assim, consultando a nossa própria intimidade e a divindade que me habita, nós nos sentimos estimulados a fazer um movimento de superação da indiferença e, por compaixão, nos aproximamos. Fazemos o que ninguém faz, tocar a mão de um mendigo, porque o mendigo recebe as coisas, mas ele não recebe um toque de mão. Ninguém senta ao seu lado para conversar, porque ele tem mau cheiro. E se alguém sentá-lo, provavelmente ele deverá entrar numa movimentação diferenciada, porque ninguém senta ao seu lado a não ser um outro igual a ele, da mesma condição. Esse posicionamento, esses comportamentos que emergem dentro da sociedade, quando alguém que não está na marginalidade, mas vai em busca dela para resgatar os marginais, dando-lhes a possibilidade mínima de solidariedade, já que a de cidadania não lhe é assegurada, é possível que se receba um olhar externo de julgamento, como se a pessoa não estivesse bem, estivesse louca, porque ela está transgredindo uma norma. E a pessoa quer partir para casa e contar aquele evento, contar para os amigos e ficar vários dias com aquilo na cabeça. Ela não se dá conta de que ela está com aquilo na cabeça porque é o conflito dela. Não é conflituoso aquele homem aquecer e ceder e se aproximar, tocar e sentar ao lado de um mendigo, mas sim aquele que vê e gostaria de fazer e não faz, ou de vendo o outro fazer, sente-se culpado por não fazer, ou vendo o outro ser solidário, dar-se conta de que aquilo é o resultado da nossa indiferença social, da nossa ambição, da nossa ganância, que faz essa disparidade social. Esse olhar, portanto, ele vai nos remetendo a que possamos refletir mais profundamente aonde é que nós estamos. Estamos mais para o homem, o monge velho, ou estamos mais para o monge jovem? Nós envelhecemos dentro de nós mesmos em crenças que são algemadas a costumes, valores, princípios que estão caducos, que já deveriam ter sido renovados, mudados, ou nós somos aquele identificado com um monge novo, que estabelece a renovação, que inventaria possibilidades imensas de transformar o mundo onde está, onde se move, junto àqueles com quem ele convive ou encontra. Esse monge jovem que fala numa movimentação lúcida, compassiva, que está pouco preocupado com o que pensam dele. Ele faz para atender a sua consciência e não a que ele fiscaliza na posição dos mais idosos por dentro. Esse monge velho e esse monge novo, eles nos retratam. A pergunta que não quer calar é, dentro de você, qual prevalece? Porque temos habitualmente esses dois monges coexistindo. Às vezes tem um monge jovial que quer superar o velho, mas tem o velho que segura o novo, dizendo não, você não pode, isso é regra do condomínio, isso é regra da sociedade, isso é da nossa cultura, mas é uma cultura caduca, que já passou, que deveria ser reinventada. E às vezes é o monge jovem que prevalece dentro de nós mesmos. E quando isso acontece, fiquem pasmados, há uma alegria interior silenciosa.
ainda que haja uma contestação, ainda que haja uma observação imprópria, uma censura, mas nós nos sentimos internamente legitimados, como se alguém nos carimbasse de nível superior. Ou seja, nós estamos seguindo o sagrado que há em nós. É de bom tom, portanto, que em vendo nas travessias da vida, possamos avaliar o quanto nós seguimos indiferentes, querendo ser diferente, e o quanto nós seguimos olhando o que está à nossa volta e fazendo as intervenções que nos apraz coerentemente, dando-nos daquilo que tem de melhor a partir da nossa intimidade, ou se ainda estamos retidos numa posição ultrapassada, antiquada, se estamos tão rígidos que só morrendo nós precisaremos mudar, conseguiremos mudar, morrendo e renascendo, porque se morrermos, continuaremos do mesmo jeito. Eu lembro-me de uma ocorrência com Francisco Cândido Xavier, de uma mulher que chorava muito em função do seu esposo, que estava numa condição de alcoolismo crônico, e a relação era insuportável, e ela queria separar-se dele e não conseguia separar-se dele. E disse a Chico Xavier, aconselhando-se, se ela deveria, porque eram tantos anos, tantas décadas. E Chico Xavier, auxiliado por espíritos nobres, disse para ela que ela segurasse mais um pouco, que não fizesse aquilo. Um amigo que comparecia ao lado de Chico, acompanhando a cena, ficou intrigado e perguntou ao Chico por que ele insistiu para que ela permanecesse, ficasse, ela estava querendo separar. Então, o Chico Xavier disse, não fui eu, foi Emmanuel que sugeriu isso. Passado um tempo, esse amigo voltou à mesma localidade, encontrou Chico e perguntou para ele acerca daquela mulher. Disse, meu filho, você nem sabe. Na semana seguinte, o esposo dela faleceu, morreu. Veja se ela tivesse separado, se ele tivesse aconselhado a separação, que ela estava querendo uma chancela. Os espíritos sabiam que o marido ia desencarnar e, por certo, para não gerar uma culpa naquela mulher, sugeriram, através de Chico, que ela se mantivesse na relação, porque faltava pouco tempo. Então o amigo perguntou, e aí, Chico, como é que ela está? E agora veio o ponto alto da questão. Chico disse, ela continua chorando. E o amigo perguntou, e o marido dela? Que Chico, que era o médium vidente, disse, ele continua bebendo. Nada mudou. Nada mudou. Se nós nos enrijecemos, tudo continua como está. Nem a morte é capaz de nos mudar. Por isso eu disse que às vezes nós estamos tão rígidos que a gente precisa morrer e renascer. Porque quando a gente renasce, a gente tem chance de mudança. A possibilidade de um homem velho ceder ao homem novo é mudança, é renascimento. Então, levar a mulher de um extremo ao outro do rio é a possibilidade de deixar morrer, figurativamente, um comportamento que já não mais nos beneficia, não está mais adequado, não está em dia, não está em ecologia com a nossa dinâmica pessoal, e deixar prevalecer um homem novo, que renasce dentro de nós mesmos, trazendo a alegria de poder ser diferente para melhor. Não é ser diferente para chamar atenção, para ganhar seguidores, para ganhar status, aplauso, não. É para ganhar plenitude interior, alegria íntima. Esse homem novo que emerge desse homem velho, renascido dos escombros de um homem velho, e pode surgir aos poucos, é a possibilidade da renovação na própria vida. Siga meditando sobre a necessidade de haver esse renascimento agora, enquanto você vive. Avalie para que lado você está, fortaleça o homem novo, agradeça o homem velho, mas peça licença e conduza as mulheres de uma margem à outra. Faça o que está na sua consciência, ao invés de estar agrilhoado ao antiquado, ao ultrapassado, vivendo permanentemente nas mesmas coisas que já passaram do tempo e que fazem enfado, geram incômodo, inveja e uma amargura interior que transforma a sua vida em alguém que está sempre olhando para os outros para criticar. Seja você aquele que se permite renascer desse homem velho e poder viver uma vida na qual
A tua consciência diz sim. Se os outros concordam ou não concordam, o que importa? A opinião é dos outros. A você conceda-se o direito de ser como a consciência lhe enseja sugerir, e aos outros que a eles caibam a autoanálise e a consciência deles, que às vezes está embotada pelas máscaras sociais, pelos mecanismos da cultura, do preconceito, que já deveriam ser ultrapassados, mas ainda não foram. Prevaleça em você o monge novo. Muito bem. Vamos aos questionamentos que você gostaria de sugerir para que a gente possa comentar, ou as contribuições que você gostaria de trazer, e para que a gente possa ampliar essa reflexão ligeira em torno desse tema que nós trouxemos aqui en passant e que nos sugere vários olhares. Aqui, para falar do monge mor. O monge mor é a sabedoria que faz a confrontação do velho e do novo. Vejo que o monge mor, ele representa a posição da compaixão sábia. A compaixão sábia é aquele amor maduro. Com um ouvido, ele ouve o velho. Com outro ouvido, ele ouve o novo. Ele ouve ambos. E a importância da sua fala não está em julgar simplesmente e executar mediante condenação. Está em poder colocar em confrontação para que um possa aprender com o outro. Para que o monge velho possa perceber que tem um monge novo que ele precisa avaliar, seguir. Que nem sempre a idade significa dizer que você alcançou a sabedoria. Às vezes, você apenas enrijeceu. E o monge novo, a possibilidade de valorizar a experiência antiga para poder, em cima dela, fazer os processos de saltos qualitativos que necessitam ser feitos. Então, o monge mor, ele assumiu esse comportamento de acolhimento da dualidade que está dentro de nós mesmos e faz essa confrontação para ajudar que elas possam, de algum modo, fazer uma interação e uma multiplicação de experiências que resulte em crescimento. O monge mor representa, portanto, o acolhimento daquele que cuida dos dois, porque ele não fez um movimento de predileção por um ou por outro, ele fez um acolhimento dos dois, porque o monge mor cuida dos seus monges, ele é um cuidador. E quando a gente cuida, a gente não separa, não exclui, não privilegia. A gente cuida de quem está indo bem, chancelando, quem não está indo, dando feedback, retorno. Essa é a posição do monge maior em face da circunstância dos monges menores, do ponto de vista hierárquico. Muito bem. Vamos ver uma outra questão. Aqui é um convite para a gente falar não sei onde, a doença e desconexão de Atlanta. Ok, nós vamos estar falando em Atlanta para fazer... falamos em Atlanta, uma live no domingo, falando sobre a doença e a desconexão com o divino. Tem tudo a ver com esse tema que nós abordamos hoje. É verdade. É a Nildinha dos Estados Unidos quem está falando. Aqui a Silvânia falando das ótimas contribuições. Vamos ver aqui alguma outra questão ou contribuição que possa nos ajudar a ampliar essa. Regras são feitas para os homens ou o contrário? É uma afirmativa, talvez, ou uma pergunta. Essa situação ela não é nova. Quando Jesus curou o cego de nascença, não sei se vocês recordam, aconteceu exatamente isso. Os fariseus chegaram e estavam criticando porque ele curou no dia de sábado. E no sábado não podia curar. E o jovem disse assim, olha, e chamava Jesus de pecador porque ele curou num dia que não podia curar, que era sábado.
E o jovem que foi curado, que era um cego de nascença, os vizinhos confirmaram, os pais confirmaram que ele era cego, que nasceu cego, disse assim, olha, se ele é um pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Uma fala linda. Não importa se é sábado, se é domingo, se é pecado, eu só sei que esse homem me curou. Como é que ele pode ser pecador se ele me cura? E Jesus diz uma fala linda. Ele diz que os homens foram feitos para o sábado ou o sábado foi feito para os homens. Então ele questiona que era uma regra social judaica, não era uma regra divina. Então ele afirma peremptório, o sábado foi feito para os homens e não os homens foi feito para o sábado. Então as regras são feitas para nos atender. Não somos feitos para atender as regras. Quando as regras se tornam ultrapassadas, caducas, elas precisam ser mudadas e transformadas. Elas não podem seguir porque elas já foram feitas. É por isso que a gente vai mudando, atualizando as leis, as constituições vão mudando, vão se aperfeiçoando sempre na direção das leis naturais, que estão impressas na consciência. A gente pode ter o insight e poder antever o aperfeiçoamento das leis, das regras ou das normas ou dos costumes, bastando que a gente consulte a própria consciência. Então as regras são feitas para os homens e não os homens para as regras. Imperfeito que somos, regras são necessárias ainda. É verdade, Paulo. Paulo Henrique faz essa fala. Nós precisamos de regra. A gente não funciona se não tiver regra. As regras não são ruins. O ruim é quando as regras estão ultrapassadas. Sem regra, nós viveremos o alheamento, o caos. As regras, elas estabelecem limites para que você possa se movimentar. Num dia que alcançarmos uma evolução que não está neste mundo, nós não precisaremos de regras sociais. Mas nós precisamos de regras, porque nós, como seres sociais imperfeitos, como você diz, não sabemos aonde está o direito do outro, que se constitui, passa a ser o meu dever, e também não sabemos, às vezes, onde está o nosso direito, que a gente não reconhece, ou a gente coloca ele num nível que ultrapassa a realidade, porque esbarra no direito do outro, quando ele deveria ceder, porque na medida que o meu direito encontra o direito do outro tem que ser considerado. Então, se você entra num quarto e dorme só numa cama, você pode entrar por qualquer lado, você tem o direito de entrar, mas se você casa com alguém, você já não tem que ter uma outra pessoa, você não pode rolar na cama porque tem uma outra pessoa. Os direitos precisam ser compartilhados. E você precisa ter o dever de perceber que tem uma outra pessoa dormindo na mesma cama. Essa situação que eu estou citando, ela é para todas as situações outras da vida. Sempre nós temos direitos, mas há alguém que também tem direito. E quando surgem duas pessoas com direitos, estabelece-se uma interseção que configura deveres a serem observados por ambos aqueles que estão na circunstância da vivência ou da convivência. Muito bem, vamos para mais uma questão. Aqui, um elogio. Você é um pássaro a cantar. Maravilhoso ouvi-lo. Gratidão imensa. A gratidão é minha a você, Dária Martins. Aqui, vamos ver aqui. Muitas falas elogiativas. Eu agradeço o estímulo, porque são falas que nos estimulam e são feedbacks, de qualquer forma, que nos estimulam a seguir exatamente dessa possibilidade de avançar. O tal comprometimento, o tal politicamente correto, sou contra. É verdade, o politicamente correto é às vezes uma regra que ela é bom para um grupinho, que ali está no politicamente correto e que às vezes apenas traduz a limitação de um grupo que não consegue ampliar os seus horizontes. O que é importante é que possamos estar sempre revendo as nossas posições, de modo a poder superar os nossos próprios limites sem violentar ninguém. É muito importante isso. Eu não posso, em nome da minha percepção de liberdade, invadir a liberdade do outro e violar corações.
E mesmo quando seguindo a consciência e tendo razão, a consciência, ela não fere ninguém, ela não violenta a limitação do outro. Ela vai com ternura, se colocando, estimulando-nos a nos colocarmos, sem que a gente precise machucar a ninguém para assegurar o nosso direito. Numa linguagem poética, cada um tem o seu lugar ao sol. Eu não preciso empurrar ninguém para dizer que ali é o meu lugar, porque há lugar para todos. E em nome, portanto, dessa liberdade, dessa consciência, desse novo que emerge, eu não preciso pisar numa pessoa que não pensa como eu não preciso tripudiar de uma pessoa que é um monge antigo, eu não preciso desqualificar o outro no nível de consciência em que ele está, eu preciso respeitá-lo, porque isso também é uma regra de consciência, respeitar o limite do outro. Senão, eu sou um tirano que quero saber da minha verdade e desconheço a verdade dos outros, relativa em que cada um se encontra. Até porque a minha verdade também é relativa, porque se eu aprofundar, a minha consciência vai se ampliando e vai trazendo outros horizontes. Aquilo que me atende hoje não me atenderá mais amanhã, porque o grau de evolução a que eu vou me entregando me sugere posturas cada vez mais audaciosas no campo do amor, da caridade, do bem, do belo, do justo e do verdadeiro. Eu quero deixar o nosso abraço terno aos nossos amigos e dizer que no nosso próximo encontro nós podemos consultar o Instagram, vamos dar lá do tema, e de que essa live de hoje estará postada no YouTube. E aqueles que querem rever ou que querem sinalizar para que alguém veja, o YouTube do Jardim das Oliveiras, que eu convido você a se inscrever e tocar o sininho para ficar sempre antenado com as contribuições que surgem rotineiramente. O meu carinho para você e até sábado, 19 horas.